obrigado pela introdução. Gostaria de agradecer o convite, efetuado pelo professor Geraldo Manherá, colega de faculdade da Manherá, o incentivo do meu amigo Arthur e a presença de vocês todos. Esse trabalho foi um trabalho que eu desenvolvi na ocasião em que eu fazia meu mestrado. Então, nós temos um problema muito grande quando se vai fazer medição de tensão, né, campo elétrico também, em elevados níveis. Altas tensões, por exemplo. Então, você tem ideia como é que se mede alta tensão? A gente às vezes tem até uma ideia, mas a gente nunca foi lá efetuar a medida. Mas quando a gente vai medir, por exemplo, tensão de uma tomada, a gente trabalhou aqui, o professor Arthur ligou os equipamentos corretamente, no seu fogo, mas não teve nenhum problema. A gente tem um certo... a gente não tem receio em fazer essas ligações, porque a gente sabe que isso aqui está em torno de 127 volts, diferença de potencial, então isso não nos assusta, embora seja muito incômodo tomar um choque. Mas quando a gente fala de 138 mil volts, 700 mil volts, 1 milhão de volts, ele não faria o que fez aqui com aquela tranquilidade que lhe foi muito peculiar. Então, como é que se mede? Né? Então, esse é o objetivo, mostrar, dar uma ideia para vocês como é que se mede tensão em elevados níveis, né? Ou elevados potenciais. É só apertar o enter? Então, esses aqui são aqueles nossos velhos conhecidos instrumentos de medição, mostrando aqui umas 2, 3 gerações de equipamento, né? Desde os ponteiros analógicos. Esse aqui mede tensão, corrente, resistência elétrica, entre outras coisas. Mas é uma geração mais antiga. Os equipamentos digitais também medem a tensão. Os equipamentos que, além de medir a tensão, mostram a forma de onda, né? Que são os osciloscópios. Um instrumento mais moderno, que não precisa tocar, como esse rapaz está fazendo aqui. Esse rapaz, não sei, acho que não precisa tocar no condutor, no dispositivo que tem a diferença, que apresenta a diferença de potencial. Basta simplesmente apertar essa alavanquinha, esse bracinho abre, você coloca ele entre o condutor e você mede, se estiver passando corrente ali, você consegue medir uma diferença de potencial. Tá? Mas não precisa contar, você não precisa encostar as pontas do instrumento no que vai medir. Ok? Bom, normalmente a gente só está acostumado com a parte do consumo, que é o que chega para a gente e está distribuído nas ruas, né? A parte da energia que é destinada ao consumo doméstico. Mas até chegar aqui, em torno de 127 volts, 220 volts, dependendo da região, tem região que possui as duas, disponibiliza as duas tensões. Até chegar aqui, desde a usina geradora, a energia vai sofrendo transformações. Tá? Passa, por exemplo, se gera lá um determinado nível de tensão, quando passa numa certa subestação de transmissão, ela geralmente, a tensão é elevada para manter. Efeito Joule, vocês conhecem? Sim. Então, por que se sobe a tensão? Você tem, por exemplo, a geradora gera lá, vamos supor, 100 mil kW de potência disponível lá por um certo tempo. Então, se você sair com uma tensão de certa corrente, de um lugar, de uma certa potência, até o destino final, você vai percorrer uma malha de cabos que é quilométrica, atravessa estados. Então, é como se você estivesse colocando um resistor em série com aquela fonte. Então, certamente vai consumir muito. E o consumo de corrente, por dissipação em álcool, é proporcional à corrente, à quantidade da corrente elétrica. Quanto maior a corrente, mais o cabo está consumindo energia de graça. Ou seja, essa energia não vai aparecer aqui no destino. Pode ser uma empresa, uma fábrica ou a gente.
Então o que a gente faz? A gente sobe a tensão, não se fabrica potência, então se sobe a tensão, o que acontece para manter a potência constante? A corrente despeja. Né? Então, de forma que o produto tensão-corrente dá a mesma potência, se você elevar a tensão, nessa mesma potência, a corrente cai significativamente. Como o efeito Joule é proporcional ao quadrado da corrente, se a corrente cai, a dissipação Joule diminui. Então, perde-se menos. Uma sacada. Isso é uma das linhas de transmissões são interestaduais. Se o cara mora do lado da usina, não precisaria tanto. Bom, uma outra coisa que deve ser dita é, numa subestação, vamos supor, a energia já chegou na minha cidade. Então ela vai ter que ser abaixada de um nível que a distribuidora entrega, 138.000 volts, por exemplo, vai ter que ser abaixada essa tensão para um valor residencial ou industrial. Tá? Então, eu preciso de instrumentação que meça, que controle esses valores e mantenha eles dentro de uma faixa constante. Né? Então, a tensão não se deseja que a tensão varie, que a frequência da rede varie, que a tensão, a forma de onda varie. Então, você precisa de instrumentos que fiquem lendo essa tensão e para que você possa atuar caso alguma coisa aconteça. Então, como eu disse no início, o sujeito não vai chegar lá, o funcionário da subestação não vai chegar com um instrumento desse, vai plugar num fio desse e vai ser eletrocutado instantaneamente, muito provavelmente antes de encostar. Né? Vai soltar um arco voltaico para ele e ele vai aterrar o sistema. Então, era uma vez um funcionário. Então, como é que se faz quando a tensão é elevada demais? Precisa de equipamentos que permitam fazer isso com segurança. Normalmente, a gente utiliza transformadores de instrumentação. São instrumentos que estão plugados nessas redes e que fazem essa leitura e que transmitem essas informações para o centro de controle. Aí, no centro de controle, os analistas fazem a leitura e intervêm caso seja necessário. Esses transformadores de instrumentação, os instrumentos, que em alguns casos são chamados instrumentos, podem ser divisores resistivos, divisores capacitivos e transformadores. Pode ser feito com essas três topologias distintas. Sendo que os transformadores, quando se utilizam, eles podem ser utilizados de transformadores convencionais e transformadores ópticos, que é onde eu quero chegar. São as vedetes dessa nova técnica de fazer a medicina. Bom, aqui nós temos um conjunto um divisor de tensão resistivo. Tá? Como é que funciona? Ficou ruim esse diagrama, mas dá para ver que tem vários resistores em série. Então, se eu quero medir uma tensão de 138.000 volts, mas não quero chegar com um instrumento chinês, Xing-Ling, e medir, que eu vou morrer, certamente, eu coloco entre a diferença de potencial um grupo de resistores de mesmo valor. Tá? Todos esses resistores mal desenhados aqui têm o mesmo valor. Tá? Então, se eu for calcular a queda de tensão em cada resistor, como é que eu vou fazer isso? É a tensão aplicada em cada um, não é? É a corrente que passa por eles, né, que no caso é a mesma, são em série, vezes o valor da resistência. Então, essa tensão V aqui, V em R1, é I vezes a resistência. É a corrente vezes a resistência. A corrente vezes a resistência, a corrente vezes a resistência. Se todos os resistores forem iguais, a queda de tensão em cada um deles vai ser se forem só 3 resistores, a tensão em cada um vai ser 1/3. Se tiver 5 resistores, a tensão em cada um deles vai ser 1/5. Se eu tiver N resistores, a tensão em cada um deles vai ser a tensão aplicada a todos eles dividido por N. Então, com isso, eu consigo tirar uma amostra. Tá? Se aqui tivesse 200 volts, por exemplo, e esses 4 resistores fossem iguais,
aqui eu teria um quarto de 200, que é 50. Então é um nível aceitável. Ele trabalhou com 127 ali, não reclamou. Então com 50 é muito mais fácil. Então quando eu tenho 138 mil volts, 500 mil volts, 1 milhão de volts, emprega-se nas usinas, nas subestações, divisores que podem ser resistivos, em que você reduz, você tira uma amostra dessa tensão e você sabe qual é a escala. Então se aqui está dando 10 volts, significa que lá em cima tem 100 mil. Então, é linear, é a tensão dividido pelo número de resistores, caso eu esteja muito iguais. Então, eu consigo dividir, pegar uma pequena fatia e ficar seguro fazendo isso. Ainda é feito assim em muitos lugares. O outro método é usar a mesma ideia, só que ao invés de resistores, usar capacitores. Então, aqui tem um banco de capacitores em série, em que aqui não está aparecendo, tem uma imagem muito ruim, você tem saídas e você pode pegar frações da tensão que está sendo aplicada, da diferença de potencial. O método desses aí comuns mais empregado é o transformador. Por exemplo, uma linha de 138 mil volts de trifase, eu coloco um transformador ligado nessa rede, uma relação de transformação em que a tensão no primário é a tensão da rede, na qual ele está ligado. Mas a tensão no secundário pode ser muito menor por uma razão de transformação. Então, o princípio do transformador é esse: a corrente que passa aqui induz um campo magnético, esse campo magnético fica contido dentro desse núcleo e induz nessa outra bobina uma diferença de potencial. Se nessa bobina eu tiver um circuito fechado, vai ter uma corrente fluindo. E elas se relacionam dessa forma: a tensão no primário e a tensão no secundário está relacionada com o número de espiras no primário, o número de fios falado aqui, com o número de espiras no secundário. Tá? Então são inversamente proporcionais. Tá? Quanto maior a tensão no primário, diretamente proporcional, maior o número de espiras. Quanto menor o número de espiras, menor a tensão. E a corrente também no primário, corrente que vai entrando no circuito, também se relaciona com a tensão da mesma forma. Então, se eu tiver um primário que vai ser ligado a uma rede de alta tensão, eu posso construir um secundário com poucas espiras, de forma que cada 1 volt aqui significa 1000 volts aqui. Então, toda vez que tiver 1 volt aqui, eu sei que tem 1000 volts aqui. Quando tiver 10 volts aqui, tem 10.000 volts aqui. Então, são chamados transformadores abaixadores. Então, eles baixam a tensão a um nível confiável que eu posso ir lá e medir. Posso deslocar um funcionário lá. Quando tem uma casinha, tem uma portinha, tem um instrumento de leitura, está do outro lado. O funcionário pode ir lá, vir fazer a leitura e seguro. A linha de alta tensão está bem distante dele. Tá? Então, ainda é feito assim em muitos lugares. Só que esses 3 métodos apresentam muitos problemas. Por exemplo, quando queima um transformador desse, ou um daqueles resistores, ou um daqueles capacitores, que não foi o que aconteceu lá, o problema é muito grande, porque você inviabiliza toda uma subestação, uma região, uma área de uma determinada cidade. Se você não tiver circuitos redundantes para colocar em série, anular essa etapa e colocar uma outra linha em cima dessa, você vai ter que chamar o pessoal para fazer apagar o incêndio, fazer uma manutenção que demora dias às vezes. Né? E outra, aqueles transformadores geralmente são grandes, são caros. Então, assim, tem um custo para a planta elétrica muito alto. Tá? São transformadores eletromagnéticos, eles esquentam, requerem uma manutenção preventiva e periódica. Então tem um custo na linha na subestação que é muito elevado. Pensando nisso, aqui mostra o pessoal fazendo manutenção. Para fazer essa manutenção, isso aqui é um transformador. Tá? Para fazer essa manutenção, você precisa parar isso aqui tudo, desligar tudo, certamente deixar alguma região sem energia.
A menos que você tenha um bypass, você pode colocar uma outra linha em paralelo com essa, desliga essa, joga outra linha em cima da outra, de forma que essa fique fora. É possível, mas gera um custo. Tá? Mesmo assim, você está deixando de vender energia por algum tempo. Nem sempre a concessionária de energia está pensando no nosso bem-estar, às vezes está pensando no lucro também. Então, eles querem vender energia o tempo todo. Bom, então esses transformadores de instrumentação, eles estão ali para fazer a análise do sinal e informar, né, através de uma forma direta ou indireta, uma pessoa lá faz a leitura, ou um sistema de link, ele pode informar, informatizado, você pode ter uma leitura de dentro do seu escritório, sem precisar ir lá fazer isso. Então, os CEPs são sistemas elétricos de potência, são muito importantes para a medida de proteção dos sistemas elétricos. Só que esses transformadores, eles representam aproximadamente 25% do valor de uma planta elétrica. 25% de uma planta razoável custa alguns milhões, algumas dezenas de milhões. É muito dinheiro, e principalmente porque você tem que ter alguns instrumentos de reserva. Quando dá pau, quando pifa um transformador desse, você precisa ter outro transformador para que a troca seja o mais rápido possível. Você não precisa comprar outro naquele momento. O transformador desse dura semanas para você fazer. Então você precisa ter, então você precisa investir. Né? Então esses transformadores apresentam riscos, falhas, isolação, realmente quando tem curto-circuito, resposta de frequência, etc. E que afetam a segurança e a qualidade. Eu falei no início lá do sinal alternado das tomadas. A gente já até teve a curiosidade alguma vez na vida de ter medido a tensão de uma tomada. Né? Raramente a gente encontra 127 volts. Vocês já tiveram a curiosidade? Imagina. Não deu. Existem horas que a demanda é muito grande e a concessionária não consegue distribuir aquela potência. Então, horas 7 horas da noite, 8 horas, está todo mundo tomando banho, o ar-condicionado ligado, televisão, então o consumo explode, a concessionária, a distribuidora, às vezes não tem energia suficiente para manter aquele consumo. O que acontece? A energia começa a cair. Por outro lado, 3 horas, 4 horas da manhã, está todo mundo dormindo, tem pouco consumo. Então a oferta cresce, na verdade a oferta é constante, né? Então a oferta continua disponibilizando aquela potência, mas tem pouco consumo. Aí a gente vê a tensão subindo, passa às vezes de 127 a 130 volts, 140, depende de 138. Mas o que não pode mudar de forma alguma, já vi também que a tensão não é senoidal. Se colocar um osciloscópio, a gente vai ver que normalmente ela lembra uma senoide, mas não é exatamente uma senoide. Até aí, nenhum equipamento que a gente usa percebe a diferença. Tá? Eles têm tolerância para esse tipo de coisa. Mas o que não pode mudar a sua vida, hipótese alguma, que as concessionárias prezam o tempo todo, é a frequência. Se variar 60 Hz para 70 Hz, esse equipamento começa a passar faixa aqui. Antigamente as televisões ficavam passando mais faixa. Você perde sincronismo, porque eles são projetados para trabalhar com 50 ou 60 Hz, dependendo do país. Então, o que as concessionárias garantem é a frequência. O resto flutua dentro de um patamar especificado aí pelos órgãos reguladores. Bom, qual é a vantagem de se usar? Eu estou propondo, então, a substituição desses transformadores eletromagnéticos, né, transformadores de indução, e aqueles divisores, os resistores e capacitores, por um transformador óptico, digamos assim, transformador de potenciais ópticos, eles são conhecidos. Então, o que seria um transformador de potencial óptico? Ao invés de passar eletricidade, vai passar luz? Não, vai continuar passando eletricidade. Só que ele vai utilizar fenômenos ópticos para fazer a medida. Tá? Então, esses transformadores apresentam uma construção totalmente dielétrica. Todo transformador que a gente conhece é metálico. Então, se um fio encostar na carcaça e você encostar naquela carcaça, você também corre risco de tomar um choque. Então, um transformador, uma construção totalmente dielétrica, ou seja, uma construção totalmente isolante, então é
unidade eletromagnética, interferência eletromagnética e impulso eletromagnético, esse é o impulso. Esse aqui, pulso eletromagnético e interferência eletromagnética. Largura de banda, tamanho, isso tudo melhora bastante, né? Transformadores para medida de instrumentação são os menores, são desse tamanho e são altos, são muito pesados, como uma pessoa não mexe nada desse. Esses transformadores já são, dependendo da potência com que eles vão trabalhar, são bem menores, mais leves. Geralmente eles têm essa forma. Esse aqui é o transformador. Isso aqui é parte do invólucro onde você vai estar preso em alguma coisa. Isso aqui por onde vai ser ligado no potencial a ser medido. Eu vou faltar falar dele lá na frente, eu só adiantei que também não são muito leves, não. Mas comparado com os mecânicos eletromagnéticos, são uma pena. Tá? Então esses transformadores, eles usam fibras ópticas para fazer o enlace de comunicação que vai conectar a subestação com um departamento, com uma seção de interpretação de dados. Né? E esses transformadores utilizam moduladores, o coração, o cerne desses transformadores, é um dispositivo chamado modulador eletroóptico, que por sua vez funciona baseado num efeito eletroóptico, que poderia ser o efeito Pockels ou o efeito Kerr. São efeitos eletroópticos que eu vou falar rapidamente sobre ele. Vocês já ouviram falar em birrefringência? Mas já ouviram falar em refração? A birrefringência, a refração tem a ver com a refringência, aliás, são sinônimos. Tá? E a birrefringência são materiais que apresentam duas refrações. Tá? Então, quando a gente fala da refração, a gente lembra da lei de Snell. Quando a gente pensa na birrefringência, a gente, mas como pode? O material birrefringente é aquele que apresenta dois índices, dois ou mais, três índices de refração diferentes. Então, lembra dele? Esse aqui eu comprei, amarelado. Então, vocês estão vendo aqui que tem uma linha cruzada, mas quando você olha pelo cristal, você está vendo 4 linhas cruzadas. Então significa que esse meio, ele apresenta dois índices de refração, e um índice pode ser diferente, um dos dois tem que ser maior que o outro. Então, o índice, como a velocidade da luz depende, no meio, depende do índice de refração, quanto maior o índice, menor a velocidade, né? A velocidade da luz é maior no vácuo, mas quando ela encontra um meio transparente, o índice de refração, quanto maior o índice de refração, vai ser menor a velocidade da luz ali. Então aqui tem dois índices de refração, então a velocidade da luz tem a luz caminhando dentro desse meio e encontra cada componente dela, ortogonal. Você pode decompor a luz em duas componentes ortogonais, ou você pode pensar ao contrário, a luz sempre foi duas componentes ortogonais, e a gente que inventou uma resultante, para dizer que ela está polarizada ali, né? Tanto faz, são duas formas de pensar. Cada componente da luz que trafega nesse cristal enxerga os dois índices de refração. Então isso daí é esse efeito que você está vendo em nu. Né? Então isso é pela dupla refração. Aqui eu achei na internet uma foto de um cristal que o cara não disse, ele luminesce, cristal luminescente, estranho, não tinha referência, mas dá para ver um feixe de luz entrando e bifurcando. E à medida que, se esse cristal fosse maior, você ia ver ele se afastando cada vez mais. Então, pensando analogamente aqui, é como se aqui tivesse uma linha, e à medida que a luz que entrou por cima e foi refletida e voltou, à medida que ela vai se afastando, ela vai abrindo. E você vai vendo duas linhas. Então, é o efeito da birrefringência, o efeito do material ter duas refrações. Quando o material só tem um índice de refração, em toda direção que você imaginar, como é que se diz? Ele é isotrópico. Né? Se você pudesse entrar dentro do cristal e olhar em todas as direções possíveis, você ia medir, ia ter sempre o mesmo índice.
Esse meio aqui, por exemplo, se você olhar numa direção, vamos imaginar que aqui é o X, aqui é o Y, aqui é o Z, em duas direções ali ele tem índice diferente. Pode ser que na terceira seja igual a um dos outros dois, tá? E pode ser que seja diferente também. Existe um caso de materiais biaxiais que têm os três eixos diferentes. Então, aproveitando desta propriedade e do efeito eletroóptico, o que é o efeito eletroóptico? É o poder variar o índice de refração de um meio aplicando campo elétrico. Ali, o meio era birrefringente naturalmente, a natureza já fez ele ser assim. Mas existem meios que não apresentam a dupla refração, a birrefringência, mas quando eu aplico um campo elétrico, submeto esse cristal ao campo elétrico, os índices de refração dele variam proporcionalmente ao campo elétrico. Tá? Esse é o efeito Potters. Quando a variação no índice é linear no campo elétrico, nós dizemos que esse aqui é o efeito Potters. Quando ele é quadrático no campo elétrico, eu coloquei aqui um tensorzinho com a mão do professor Dó, disse que é o efeito Kerr. Então, o efeito Kerr é proporcional ao quadrado do campo elétrico, enquanto o Potters é linear no campo elétrico. E esse termo aqui é a birrefringência natural. Se houver, soma-se a birrefringência induzida. Ou seja, se o meio já tem uma birrefringência natural, já é birrefringente sem campo elétrico, quando eu aplico o campo elétrico, eu aumento essa birrefringência que ela está somando. Existem meios que são birrefringentes artificialmente, por indução, mas não apresentam essa quantidade natural. É isotrópico natural e birrefringente induzido. Bom, aqui o desenho que eu levei um tempo para fazer, imaginando uma onda plano polarizada num único plano, e que vai passar por um cristal que apresenta essa propriedade de birrefringência induzida. Eu estou desconsiderando a birrefringência natural. Não tem campo elétrico aplicado, não. Então tem birrefringência natural. Ele é um cristal que apresenta uma birrefringência natural. Então, eu coloco um polarizador nessa direção, tá? A 45 graus. Perdi a figura. Essa figura já aqui estão os eixos cristalinos que estão alinhados com as faces desse cristal. Aqui está um polarizador a 45 graus. Então, o que acontece com essa onda? Ela vai se polarizar nessa direção, certo? Ela não está plano polarizado, não precisava ser plano polarizado. Tá? Não, necessariamente não com o polarizador polarizaria. Mas imagina que você tem uma luz entrando a 45 graus no cristal, por efeito desse polarizador. O que vai acontecer? Significa que se está a 45 graus, eu vou jogar metade da intensidade num eixo e metade no outro eixo. Certo? Ok? Então, significa que eu vou ter uma onda se propagando num eixo e uma outra onda perpendicular, cuja resultante dela é a onda que incidiu. Tá? Então, essas duas ondas vão se propagar se esse eixo apresentar o mesmo índice de refração nessa direção, os índices nessas duas direções perpendiculares forem idênticos, e essa onda estiver em torno a 45 graus, elas vão experimentar, as componentes de cada uma, elas vão enxergar o mesmo índice de relação, o mesmo índice de refração. Então, significa que elas estão no mesmo meio, essa se propagando aqui e essa se propagando aqui, no mesmo meio elas vão manter a relação de fase entre elas, ou seja, elas estão andando juntas no mesmo meio. Se o meio apresentar alguma birrefringência, ou seja, nessa direção for diferente dessa, essas ondas vão experimentar, cada uma delas, uma vai ver um índice, a outra vai ver outro. Então vai haver um defasamento entre essas ondas. Tá? De forma que quando elas saírem do cristal, elas estarão defasadas de um certo ângulo. Se eu aplicar uma tensão aqui, no campo elétrico,
relacionado pela distância, aplicando o campo elétrico, eu posso alterar esse defasamento, né? Posso variar. Posso até colocá-los em fase novamente, dependendo do valor da tensão. Então, baseado nisso, se constrói moduladores que podem ser longitudinais ou transversais, dependendo de como se aplica o campo, paralelo ou perpendicular na direção de propagação da luz. E se mede uma propriedade chamada VP, não sei se dá para ver, que é a tensão que eu devo colocar aqui, isso aqui está metalizado, e vai passar luz aqui. Como isso está metalizado? Existem filmes que são transparentes à luz, mas são condutores. Se aplicar um campo elétrico, eu posso descorrelacionar aquelas duas ondas de tal forma que, para um dado valor de defasamento de π, qual foi a tensão que eu coloquei? Se eu coloquei 100 volts, as duas ondas defasavam de π radianos, esse número é o que vai caracterizar essa sala. Para cada 100 volts, a defasagem é π radianos. Então, um valor importante chamado Vp, que caracteriza essas células. Idem para a longitudinal transversal, onde se colocam os eletrodos perpendicularmente à direção da transmissão da luz. Bom, o que se interessa? Para que isso serve? A partir desses moduladores, os transformadores construídos a partir de dispositivos ópticos apresentam respostas muito mais rápidas do que a velocidade da luz na fibra óptica é muito maior do que a velocidade do elétron no condutor. Tá? Então, fibra óptica dá resposta muito mais rápida, em torno de 200 mil quilômetros por segundo numa fibra óptica, enquanto que a velocidade de um elétron no metal cobre em torno de 3 mil quilômetros por segundo. Então, ou seja, isso mede, depende do metal, das impurezas que estão lá, hoje os fios não são de cobre totalmente, etc. Mas eu tenho respostas muito mais rápidas em fibras, né? Então, tratamentos ópticos são mais rápidos. Já se fala hoje em computadores ópticos, etc. Então, a partir daqueles moduladores, eu posso construir um transformador que apresenta vantagens sobre os seus rivais, os seus concorrentes eletromecânicos e eletromagnéticos. Esse novo transformador óptico é constituído de 4 componentes importantes: 2 interferômetros, um sensor e um operador, um enlace de fibras ópticas e uma unidade de processamento de sinais, pode ser ópticos e sinais eletrônicos. Tá? Pode ser os dois juntos. Então, você tem um desenho, um arranjo esquemático de como funciona esse transformador. Isso aqui é prototipagem. Tá? Então, eu tenho uma célula de alta tensão, 2 eletrodos metálicos, o meu cristal, tá? Não sei se está para ver direito, um cristalzinho colocado aqui, geralmente neobato de lítio, germanato de bismuto. O neobato de lítio, ele é anisotrópico, ele é birefringente naturalmente. O germanato de bismuto, ele é isotrópico naturalmente. Quando se aplica o campo é que ele muda os índices de refração. Então, uma célula de alta tensão, onde eu vou aplicar a alta tensão, tá? A ser medida. Vai ser ligado aqui, esse outro elemento está aterrado, o cristal está aqui no meio, que vai estar submetido a um campo elétrico. Tá? Não está muito claro nesse desenho, mas essa base aqui está aterrada e aqui está aplicada a alta tensão. O outro interferômetro, são 2 interferômetros ligados em série, está mostrado aqui, está representado aqui. Então estão ligados em série. A luz entra por baixo, passa por aqui, vem para o outro interferômetro, vai para a etapa de processamento de sinais. Então, 2 interferômetros em séries, iluminados por uma fonte de espectro largo, um diodo superluminescente. E quando eu aplico a tensão nesse dispositivo, nessa célula, a luz que está passando por aqui, ela enxerga a variação dos índices de refração. E essa variação dos índices de refração
versão, acho que aqui melhor um pouco, ela é proporcional ao campo elétrico aplicado. Então está aqui a fibra ótica, está entrando, passando pelo cristal, saindo por baixo e indo para outro interferômetro. Tá? Isso aqui é uma conta de prova para a gente comparar as medidas analógicas com as medidas antigas com a desse dispositivo, pelos métodos convencionais com a desse método. Então, na época eu fiz um ensaio disso aí usando ficou em torno de 60 mil volts, tá? É lógico que a gente faz isso com bastante segurança, porque é fatal trabalhar esse choque. Então, aqui é só um detalhe daquele sensor que está ligado na alta tensão. Olhando para isso aqui é só um sensor, mas isso aqui também é, como eu disse lá, são dois interferômetros. Esse sensor é um interferômetro, chama ele de interferômetro sensor, um interferômetro que tem um nome interessante. O interferômetro interferômetro de birrefringência. Né? O meu é birrefringente, então quando eu aplico o campo, as ondas se defasam, é exatamente o que aconteceria no interferômetro. Você tem interferência, precisa defasar as ondas e saber como é que elas estão defasadas, para você ter interferência construtiva ou destrutiva. Então, isso é um interferômetro de birrefringência, em que a birrefringência é induzida por um campo elétrico externo. O campo elétrico é um campo rígido. Notem que o fio que vai para a etapa, não está mostrado aqui, mas mais à frente eu vou mostrar, o fio que vai para a etapa de medida é uma fibra ótica. A fibra ótica é isolante. Você pode pôr a mão nisso aqui, você não pode pôr a mão nesses metais. Mas isso aqui pode ir para um prédio que está distante do sistema do lugar onde está sendo feita a medida, e você fazer a leitura tranquilamente, ao invés de fosse fio. Se fosse fio, você não poderia, jamais, hipótese alguma, tocar numa coisa dessa. Mas ali a informação está dentro do espectro luminoso. Aqui eu tentei fazer uma fibra ótica fajuta, ligando. Aqui tem um transformador de 138 mil volts ligado na minha célula. Eu ajustei para mais ou menos 69 mil. E essa célula, a luz que está vindo pela fibra ótica está vindo aqui para a etapa o próximo interferômetro, recuperador, cuja função, quando eu coloco tensão aqui, esse é o segredo desse aparelho. Quando você coloca tensão, as ondas se defasam e se propagam defasadas, carregando essa informação, que é a informação da medida. Quando chega aqui nesse interferômetro, eu preciso de um outro interferômetro para correlacionar essas duas ondas de novo. Quando eu faço isso, acontece uma coisa interessante. Qual foi a tensão que eu pus aqui para defasar de tantos radianos aqui? X. Qual é a tensão que eu vou pôr aqui para correlacionar esses caras? Y. A razão entre essas duas tensões é uma constante, sempre. A razão entre a tensão que defasou aqui e a que corrigiu a fase aqui, a qualquer valor de tensão é a mesma. Então, essa medida é o fator de escala. Então, se eu puser 1 volt aqui para recuperar a tensão, a fase que foi colocada lá, 1 volt vezes esse fator de escala é a tensão aplicada. Então, o que se deseja? Que esse cara tenha o maior valor possível de VΠ e que esse tenha o menor valor possível de VΠ. O caso assim, mais nonsense seria você ter esse cara aqui também. Então, a tensão que você corre lá, você põe aqui para corrigir o negócio. Isso não vale a pena. Você está gastando a mesma energia para chegar à mesma medida. Então, quanto menor a tensão aplicada aqui, quanto menor o valor de VΠ nesse interferômetro, que corrige a defasagem desse, melhor. Então, tem aplicações com a indústria de eu poder já colocar circuitos integrados sem precisar fazer etapas de potência para ajustar tensões elevadas com tensões baixas. Então, essa razão
entre os VPs é constante, e a tensão que eu ponho aqui, que corrige a defasagem lá, multiplicado pelo fator de escala, é a tensão que está aplicada lá. Esse equipamento tinha um VP de mais ou menos 70 volts. Então significava que, para eu conseguir igualar a diferença de fase lá, eu precisava pôr aqui em torno de 70 volts. Mas é muito melhor eu trabalhar com 70 volts do que com 138 mil volts. Né? Então, num futuro próximo, com o desenvolvimento do meu trabalho, eu consegui baixar esse de 70 para 1 volt e meio. Então, com uma pilha aqui, mudou tudo isso, eu conseguia recuperar a informação colocada lá. 1 volt, menos de 1 volt e meio. Tá? Então, essa célula, que tinha mais ou menos 50 centímetros de comprimento, tem aqui os detalhes dela, 57 volts, mais ou menos. Tá? Com o tempo, eu consegui fazer com que descobri um dispositivo eletroóptico encapsulado, tem 3 centímetros de comprimento que substitui aquele equipamento de 5,40 centímetros. Inicialmente era chinês, porque só o chinês que conseguiu vender isso para a gente. Depois da Ozzy Optics forneceu um monte. Mas são exatamente iguais em forma. Então, é um interferômetro baseado numa junção Y. Esses elementos são eletroóticos. Esse braço azul é um cristal eletroótico. O vermelho são eletrodos. Então, eu aplico a tensão aqui. A luz vem aqui, se divide, percorre 2 caminhos diferentes. E, se eu colocar um outro sujeito desse aqui do outro lado ligado invertido, eu vou ter um interferômetro de Mach-Zehnder. Então, eu tenho um outro interferômetro que substitui aquele de 50 centímetros. Tá? Então, com as ligações adequadas, nós conseguimos substituir o negócio de 50 centímetros por um de 3 centímetros. 57 volts, 1 volt e meio, menos do que 1 volt. O que tem aqui dentro uma junção em Y, se eu puser duas ao contrário, 2 sujeitos desses, eu consigo fazer um interferômetro integrado em topologia se chama Mach-Zehnder. E assim o sinal de saída tem uma forma senoidal com essa expressão. Como nós não dispunhamos na época de dinheiro, eu precisei, eu e o meu orientador, claro, nós sentamos para conversar e descobrimos que não precisávamos de 2 Y para fazer um sujeito desse. Bastava um espelhando as extremidades. Então a luz que vem se divide, quando chega aqui volta. Quando ela volta, ela passa pelo Y de novo, que é a mesma coisa que passar pelo Y. Então com o acoplador direcional aqui, eu retiro a luz que volta. Então, ao invés de gastar $6 mil, eu gastou somente 3. Mas não é porque nós não queríamos gastar, nós não tínhamos. Então, aqui ainda é a montagem antiga, mas já estava sobre a mesa um dispositivo em Y, que a caixa é grande, cada segurança tem fibra ótica, etc. Mas ele é minúsculo, né? A ponto de eu abri a caixa no momento em que tirar a foto não saiu, então o dispositivo é tão pequeno que não aparecia na foto. Eu deixei tapado. Não preciso. Aqui a montagem geral, o fio de alta tensão, não sei o que era outra coisa. Uma curiosidade nesse sensor, esse sujeito aqui é um fio que está ligado em 138 mil volts. Na ocasião eu usei 69, 70 mil volts. Mas se eu contar para vocês que aquilo ali é uma mangueira com água e sal dentro, nesse nível de tensão, 69 mil volts, a água salgada é condutora. Então isso aqui funciona, mas só que água com sal apresenta uma resistência muito elevada. Para esse nível de tensão, a tensão ignora essa resistência. Tá? Mas mesmo assim conduz. Mas o que acontece? A tensão continua alta, mas a corrente está enxergando um resistor gigante na
trabalhado, que eventualmente alguém um dia iria esbarrar nesses vendedores e ia morrer. Né? O professor Arthur ia vir aqui, sei que eu não aparecer porque eu morri. Então a gente usava água com sal para fazer a ligação elétrica de alta tensão. Os ensaios desses transformadores, aqui é o sinal da rede filtrado, tá? Com todas as impurezas já retiradas do instrumento de medição faz isso. E aqui é o sinal óptico já convertido através de um fotodetetor para sinal elétrico. A gente pode ver que ele acompanha. O que muda aqui é o fator de escala, tá? Esse sinal estava em torno de 500 volts, ensaios iniciais. Esse sinal está em 500 volts, enquanto que esse aqui, eu acho que está em 5 volts, não sei se está para ver. Tá? Esse é 241 milivolts, tá? O sinal ótico é 241 milivolts. Eu pus ele aqui do mesmo tamanho porque o software do aparelho permite. Mas esse sinal é infinitamente menor que esse. Mas a onda é similar, a fase é a mesma, ou seja, o instrumento mede corretamente. Né? E me entrega um sinal que só para termos de comparação está em 500 volts, enquanto o outro está em 241 milivolts, ou seja, bem menor. E aqui é a transformada de Fourier dos sinais envolvidos. Cada pico desse aqui, os grandes e os pequenos, estão associados aos componentes harmônicos dessa. Uma coisa que eu não falei, quando a gente mede a rede elétrica, não tem só os 60 Hz. 60 Hz é fundamental. Existem os múltiplos pares ímpares, que são 120 Hz, múltiplo de 60. Eles estão lá na componente espectral. Se você puder ver, não tem uma onda só de 60 Hz. Tem um monte. A de 60 Hz, a de 120, a de 180, a de 240. À medida que a frequência vai subindo, a intensidade vai caindo. Tá? A componente muito longe de 60 tem amplitude praticamente zero. Então, uma rede com muitos harmônicos não é bom. Existe uma limitação do componente de harmônicos, mas os engenheiros sabem de cor, não me lembro. Bom, era só isso. Alguém quer fazer pergunta? Baseado nesse, eu esqueci de botar o transformador lá no final. Então, aquele transformador que eu mostrei ali é um protótipo feito em laboratório. Na indústria já existe para vender, é um dispositivo assim. Tá? Aqui está uma fibra ótica, aqui está um sensor eletroótico, o cristal que ele utiliza, e a eletrônica vem ali embaixo. Tá? Daqui sai uma fibra ótica que vai lá para o lugar onde é feita a medida, onde é registrada a medida. Aqui é onde você faz a ligação elétrica da alta tensão. Esse isolador é para externo, né, a um tubo que está aqui, cerâmico, é feito porque esse sujeito está na alta tensão enquanto esse cara está no terra, está no chão, na terra. Então é um caminho grande, né, se fosse reto, a distância elétrica, a gente falando aqui, você vê a distância medida. Mas em equipamentos de alta tensão, se vocês olharem em transmissões, em torres de transmissão, a gente sempre vê esses isoladores. Isso aqui é para aumentar o caminho elétrico entre esse ponto e esse. Então, o caminho elétrico daqui até aqui não é mais essa distância. É isso, entra, volta, entra, isso aumenta bastante. Isso evita efeito corona, perdas por efeito corona no dispositivo. Então, quem trabalha com alta tensão tem sempre uma coisinha assim, que sempre toma cuidado com descarga, né? Perdas do ambiente, por causa, não é um fenômeno natural, mas é o efeito corona, mas é um efeito de perda que não é tarifado. A gente paga a conta. É jogado fora. Eu morei muito tempo perto de uma estação de trem, em que eu escutava, quando o tempo estava bem nublado, úmido, a gente escutava esses terminais, esses isoladores assobiando.
a diferença de potencial era tão grande que já estava quase rompendo a rigidez dielétrica do ar. Então, e a frequência vai subindo, até que uma hora, pá, está o chão. Aí é uma vez, ou então assim. Bom, gostaria novamente de agradecer a presença de vocês.